Estamos no segundo bloco, retornando ao programa especial de Carnaval por Dentro da História, com os nossos convidados aqui, Marli Pinel, né, uma figura histórica e fundamental no Carnaval de Nova Friburgo, o Luzimar, presidente da Escola de Samba Village, Peter, da Saudade. Eu só gostaria de destacar que o presidente da Escola de Samba da Imperatriz, Olaria, não pôde comparecer, Elton Ribeiro, né, por motivos pessoais, mas foi convidado para participar aqui da nossa roda de samba, né? Mas às vezes teve um outro compromisso, não pôde vir. Luzimar, eu queria te explorar um pouquinho nessa questão do rancho, né, que você colocou no primeiro bloco, do rancho e dos cordões. Hoje em dia a gente nem fala mais em rancho, nem fala mais em cordão, mas eu queria que você explicasse como é que eram os desfiles. Você chegou a falar que talvez a origem da palavra cordões vem de cordas, né? Porque as pessoas que desfilavam pelas ruas ficavam envoltas por uma corda, é isso? O carnaval era feito da seguinte forma. A minha escola e as demais, né? A Village, a Saudade. Quando saía, colocava-se uma corda para dividir os componentes da escola e as pessoas que estavam assistindo, porque tem sempre aqueles que queriam participar e às vezes atrapalhava todo um processo do desfile. Então saía-se com uma corda, um cordão. E era a própria escola que providenciava essa corda? Aquilo ali era fundamental. Ah, sim. E, por exemplo, hoje em dia, uma escola em média, quantos integrantes ela tem? Mais ou menos em média? Olha, 1.200, 1.100. E nesse cordão que você está se referindo? Não, nesse cordão saiu uma base aqui mais ou menos de quê? Umas 100, 150 pessoas. Ah, por isso dava para botar uma corda. Dava para colocar uma corda. Né? Tá certo. Aí depois, com a evolução, eles começaram a botar arquibancada. Você pode ver, os desfiles hoje em dia, eles colocam um alambrado que é para as pessoas dividir, não participar, não entrar, não atrapalhar o desfile. Então a corda era justamente para fazer uma divisão, impedir, né, que o público se misturasse, atrapalhasse o desenvolvimento da escola, né? E você pode dizer mais ou menos assim, isso seria o quê? 1940, 50, não, por aí? 40 não. Vou botar isso. 60, 65. Ainda tinha os cordões, por isso a gente chamava cordões. A escola de samba saía. Para você ter uma ideia, antes saía da Village, desfilava pela Elter Friburguense, passava pela Praça Getúlio Vargas, entrava ali aquela rua ali da Senf. Rua do Bolero. Rua do Bolero. Aí saía, passava pela Dante Ginesta, não é isso? Descia por ali, no meio da Avenida Alberto Brown tinha um palanque. Aquilo ali era o ponto chave. Né? Então era aquela rampa, a escola subia, aquilo ali era pra gente, era um espetáculo. Depois descia e caminhava. Ah, então quer dizer que a escola tinha uma circularidade pelo centro da cidade, ela circulava pelas ruas, e aí na Alberto Brown tinha um palanque. Tinha um palanque que passava, ali era o ponto alto do desfile. Aí todos os integrantes ficavam. Passavam. Descia. E o ponto alto ficava naquela rampa? Era passar pela rampa. Como hoje em dia, o ponto alto é passar pela comissão jogadora. Né? Entendi. E ali ficava algum tempo, assim, determinado? Não, era um pouquinho, porque a gente desfilava 2 vezes. Era no domingo e na terça-feira. Ah, sim. Aí hoje em dia, com a evolução em carnaval pesado que a gente coloca na rua, não tem como você fazer um desfile 2 dias. É inviável financeiramente. Depois eu vou entrar nessa parte empresarial aí do carnaval. Agora, os instrumentos musicais, vamos botar assim, da década de 60, eles eram basicamente os mesmos? Ou houve assim, muita mudança com relação a... Não, os mesmos. Era prato, reco-reco, cuíca. A novidade é que hoje em dia é couro, né? Nylon. Antigamente era couro de gato que chegava lá, esquentava. Mas era couro de gato mesmo? Era couro de gato. Sério mesmo? Sério, o tamborim,
Certo. Muita história. Não vamos nos aprofundar muito nisso. Agora você falou do rancho, né? Você chegou a citar o rancho. O que é o rancho? O rancho é uma agremiação que ela não tinha o ritmo tão acelerado quanto de uma escola de samba. A marcha era mais cadenciada, era mais romântico. Sim. Tá? Concorda? Era mais assim. Hoje em dia não, a escola de samba é mais agitada. Então, pouca gente conhece o que era o rancho. O rancho era uma associação, era moradores, era famílias. Aí no rancho já participava aquela elite que você falou que não se misturava com... Já era assim uma coisa mais arrumadinha. Era uma coisa mais arrumadinha, mais seletiva, então... Mais selecionada, né? Mais selecionada, então as pessoas foram começando a... Então o rancho seria um carnaval tranquilo, seria... Tranquilo. Sem aquele ritmo, né? Não é que o carnaval da escola de samba seja assim agressivo. Não, eu sei, mas o ritmo da música é um ritmo mais lento, calmo, mais tranquilo. Mais tranquilo. Marli gosta de rancho? Não. É muito saboroso, eu gosto. Muito não gosta não, né? Marli já é mais agitada. Eu só gosto mais de movimento, mais agitação. O ritmo do rancho nunca te atraiu, não, né? Mas Friburgo tinha muitos ranchos assim? Tinha 2. Era... Rancho Flor do Sertão, se não me falha a memória. Isso, esse eu lembro. Era daqui de Olaria e tinha um outro que eu me esqueci o nome, mas eram 2. Você chegou a pegar o Sossega Leão, que era o do Sanatório Naval? Dos marinheiros do Sanatório Naval? Não porque é uma coisa que eu acho interessante, assim, para destacar aqui na história do Carnaval, é que hoje em dia, né, seria assim, algo praticamente... impraticável, né? Você vê militares desfilando, mais representando uma instituição, a Marinha do Brasil, mas a gente vê assim nos jornais do Carnaval das primeiras décadas do século XX, os oficiais e marinheiros do Sanatório Naval que participavam do Carnaval de Friburgo, e o bloco era Sossega Leão, né? O nome a gente já pode até ter assim, alguma ideia por que disso, né? Quer dizer, se integravam, inclusive até quando terminava o Carnaval, muitos oficiais iam ao jornal e falavam, né, da participação e agradeciam o acolhimento. Era uma coisa bem interessante, né? Quando a gente vê, fala assim, nossa, mas militares participando, um bloco só com militares, quer dizer, são coisas assim do Carnaval passado, né? De história de Carnaval de Friburgo que surpreende, né? O Sossega Leão, que era o bloco, né, dos marinheiros, dos oficiais até do Sanatório Naval, né? Mas você não, é uma coisa bem mais antiga, como eu disse. A gente encontra assim no Promemória, nos jornais assim da década de 20, 30, a menção desse bloco, e realmente a gente se surpreende, né? Você consegue até visualizar eles. A gente se surpreende, mas a história, o bom da história é justamente isso, essas diferenças, né? Esse estranhamento, né, que a gente tem em relação às coisas do passado, né? Agora, outra coisa só interessante é que quando eu entrevistei o Leônidas, ele me deu um dado de que até 1955 as escolas de samba não tinham o compositor da escola. Elas desfilavam escolhendo uma música de carnaval, né, e não tinham aquele compositor, ou seja, não tinham o samba da escola, né? Você confirma isso? Ele falou comigo que em 1955 foi o primeiro ano que a Village teve o compositor, ou seja, o samba da Village. Até então, as pessoas, todas as escolas escolhiam, né, um determinado tema, música, mas essa música e aí desfilavam, né, durante o carnaval. Não havia um enredo, uma história a ser contada. O que hoje em dia você cria, e o compositor trabalha o samba em cima daquilo, e o carnavalesco desenvolve todo um enredo em cima daquela história. Antigamente não. Escolhi um samba, esse samba aqui é bonitinho, essa marchinha, gostava, porque tinha marchinha, né? Sim, a marchinha. Então, vamos desfilar com essa marchinha, que todo mundo já sabia cantar, então era certo. Se pegava nesse ponto.
Mas eu achei interessante, né? A partir de 1955, então vamos botar, meados do século XX, é que as escolas de samba passam a ter o seu próprio samba enredo, né? Criou-se um enredo, um samba. Certo. Passa da história, né? E Peter, uma escola de samba, né? Ela para sair na rua, o que ela envolve? Dá muito trabalho? Alguma coisa. Nossa. Com certeza, Ou é só um divertimento, um lazer? Aquele divertimento ali do domingo de carnaval que a gente bota em uma escola, as pessoas vão pra rua e falam, nossa, a Saudade tá linda, a Village tá linda, a Imperatriz, a todas as escolas, os blocos estão lindos, mas não sabe o trabalho que é preparar uma agremiação para a avenida. Primeiro você tem que pegar um carnavalesco que seja bom no assunto para preparar o enredo. Preparou aquilo ali, vamos começar então a desenvolver o enredo. Depois do enredo já está começando já a preparar, já está sendo desenvolvido dentro da escola, você tem a parte burocrática, que é a mais complicada. Porque você tem que, para a avenida, você tem que estar em dia com o bombeiro, você tem que cumprir as normas do bombeiro, você tem que cumprir as determinações da liga, das escolas de samba, porque na verdade existe um regulamento, nós temos que seguir. Você tem que, para colocar a criança a desfilar, você tem que ter autorização dos juizados menores, todas as crianças saem com crachá, tem um alvará específico para desfile. Você tem uma série de coisas para você colocar uma escola de samba na avenida. Você tem extintores, você tem que preparar, você tem que pedir autorização ao TRAN, né, atualmente, que é o comando do trânsito da cidade. Você tem, para você sair de um barracão numa escola de samba, por exemplo, estou dizendo pela Saudade, mas tenho certeza que as demais também, só na Saudade nós fizemos 8 ofícios para as empresas de TV a cabo, energia, a companhia de luz, para telefone, para todos acompanhar essas alegorias que são muito grandes, junto, porque tem muito fio. Em Friburgo, infelizmente, nós não temos ainda essa fiação subterrânea, então, na verdade, você tem que acompanhar, né? Realmente toda essa equipe. É uma equipe, é um aparato para você sair do barracão e chegar na avenida, mas quando você chegar lá, como o Zumar falou, você esquece tudo aquilo ali e naqueles minutos que você está na avenida, realmente é prazeroso quando você vê que passou com a harmonia direitinho, que normalmente existe um mestre de harmonia, que ele chega e diz, a escola foi bem na avenida, parabéns, cumprimos nossa missão. Não, erramos ali um pouquinho, erramos aqui. Isso aqui porque nós somos passíveis de erro, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente termina um desfile, que ele fala, foi bem, que ele faz esse sinal pra gente, a vontade de você ajoelhar no final da avenida, chorar, rir, fazer tudo junto, porque você viu que foi a missão cumprida. Você colocar uma escola de samba na avenida, realmente são 2 trabalhos. O momento ali da avenida e a preparação. Como eu disse, igual um casamento, né? A festa do dia, mas a preparação começa dias e dias antes. A escola de samba, hoje, pra você colocar uma escola de samba em Friburgo, na avenida, não é diferente das outras co-irmãs minhas, mas na Saudade nós começamos esse trabalho em abril. Nós descansamos um mês, mais ou menos, o mês de março, que demos uma meia descansada, vamos dizer assim. Sim. Na verdade, foi desmontar toda aquela festa do ano passado para começar a preparar o desse ano. Então começamos, na verdade, em abril, para agora já estar aí finalizando aí, para vir para a avenida no próximo domingo, dando um grande show aí, com certeza. E Marli, você só chega pro samba, né, Marli? Não, eu faço minhas roupas. Eu faço. A Marli também se prepara antes, né? Eu tô lá desesperada, costurando e colando, fazendo tudo. Nós vamos depois falar um pouquinho dessa questão dos carnavalescos, assim, que você conhece bem, né? Porque você sempre se vestiu. Mas eu só queria fazer uma colocação. Nós temos aqui em Friburgo, historicamente, uma disputa entre as 2 sociedades musicais, Euperpe e Campesina, e isso daí não acontece somente em Friburgo. Em todo o Brasil, as sociedades musicais, elas sempre tiveram uma certa rivalidade. E segundo os historiadores, é essa rivalidade que mantém muito dessas sociedades musicais até hoje, né? Essa competitividade entre essas sociedades musicais. Estou me referindo ao Euperpe e a Campesina. Entre as escolas de samba existe rivalidade? Bem, a controvérsia, vamos dizer assim. Não, a rivalidade é a seguinte, na avenida. Hoje em dia é mais maleável, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, o pessoal da Village vai na Saudade, é bem recebido. O pessoal da Saudade vai na minha quadra, ele vai na Imperatriz ou na Luna do Samba. É cortesia de um lado ou do outro. Antigamente não. Antigamente o pessoal, por exemplo, Village, não podia passar de um certo ponto nessa época e nem conversaria com ele do jeito que eu tô aqui. Pau quebrava. Não, com certeza. Mudou. Então muito. Tá bom. A rivalidade é só na avenida. Se eu puder arrancar o olho dele, lamber o buraco na avenida, é isso aí. É seu amigo, mas eu vou fazer só ali isso. Na hora, mas antes disso, nós não temos esse problema. Não tem não. Existe uma amizade muito grande nas escolas, com certeza. Todo mundo se conhece, Friburgo no fundo não é pequeno. Então todo mundo se conhece, então o pessoal da Saudade vai, aquele falou de todas elas. É muito, muito bonito ver essa união que tem. E na hora do desfile, a disputa
Faz parte, né? É saudável. Claro, aquela disputa na avenida. É salutar, né? Nós vamos fazer mais um intervalo e retornamos depois dos comerciais com o terceiro bloco do Por Dentro da História especial de Carnaval da TV Luau.